Fala galera do terceirão do Colégio Desafio, estamos aqui no nosso trabalho de casa, né, em quarentena, mas seguimos atentos e preocupados com a aprendizagem de vocês. Galera, a gente vinha falando dos fenômenos acústicos, estudando o som, e agora a gente vai dar continuidade a esse processo. Então vem comigo, hoje a gente vai estudar um fenômeno fantástico, maravilhoso, que se dá com aquele efeito sonoro que você já viu, que é o seguinte: você está numa pista de corrida e vem um carro de corrida lá de longe. Quando ele vem na sua direção, ele vem assim, ó. Passou de você, faz esse som, faz ou não faz? Já viu isso ou não viu? Beleza, então, ó. Essa situação, galera, eu posso te fazer a pergunta que é a seguinte: por que quando o carro passou por mim, o som que ele vinha fazendo se modificou? Vamos tentar entender isso. Acontece isso em outras situações? Também, por exemplo, às vezes você está na rua, está passando uma ambulância vindo lá de longe, essa ambulância vem com uma sirene de uma forma. Quando ela passa por você, parece que ela trocou a sirene, você fala assim, ué. Mas não, na verdade é a mesma sirene, tá? O que aconteceu lá foi o que eu chamo de efeito Doppler, que é o motivo da nossa aula de hoje. O efeito Doppler, galera, fantástico, acontece da seguinte forma. Imagina aqui no meu desenho, na situação 1, em que esse pontinho no centro das circunferências concêntricas, ó, todas essas circunferências têm o mesmo centro. Esse pontinho F, que eu chamei de F aqui, ó, essa é a minha fonte sonora. Uma caixinha de som, algo que está fazendo um barulho aqui, certo? Vamos imaginar que esse som é sempre o mesmo. Então, se eu estou tocando uma nota musical, por exemplo, sempre é a mesma, é o mesmo som. E se é o mesmo som, a onda é a mesma e a velocidade de propagação dela é a mesma, porque é o som ao longo do ar, certo? Então, o nosso comprimento de onda também será o mesmo e a frequência mesmo, é a mesma onda, sempre. Se essa fonte está paradinha aqui na minha situação 1 e eu estou posicionado próximo a essa fonte, esse som vai chegar a mim e eu vou escutar sempre o mesmo som. Tranquilo? Agora, professor, qual que é a situação do carro? Te explico. Se eu pegar essa fonte, essa mesma fonte que está produzindo sempre o mesmo som, e mexer nela, agora, olha o que vai acontecer. A fonte vai se aproximar de mim. Lembra do carro vindo? Ó, o carro vindo, a ambulância vindo, tá vindo, vai se aproximar de mim. Quando essa fonte se aproxima aqui na minha situação 2, galera, olha o que vai rolar. Bom, para entender o desenho, essas linhas em preto aqui a gente já tinha estudado. Quando eu represento uma onda no papel, essas linhas em preto eu chamo de frente de onda. Lembrou? E a frente de onda, vou te falar o que é a frente de onda na onda. A frente de onda é aquela tal da crista da onda. Então, o ponto mais alto da onda é a crista, o ponto mais baixo é o vale. No desenho só representa a crista, frente de onda, que é essa linha preta. Aí, vamos lembrar, distância entre duas cristas, olha lá, ó, pra você ver. Distância entre duas cristas, lembra o que é? É o lambidinha, o comprimento de onda, isso mesmo, olha lá, ó. Então aqui, ó. Nota que na situação 1, o comprimento de onda vai estar sempre o mesmo. Ó, a distância entre as cristas sempre é a mesma, é o mesmo som. Agora, se eu pegar essa fonte e aproximar de mim, nota que o comprimento de onda em relação ao comprimento de onda quando estava paradinho, o comprimento de onda formado, deu uma encurtada. Aí vamos entender. Porque é o seguinte, quando eu encurto o comprimento de onda, você acha que o som vai mudar, sim ou não? Vai mudar com certeza. E vamos entender como. Vocês lembram dessa? Vocês estão ligados de como que decora isso aqui? Eu não vou falar, vocês já sabem. Então, beleza. Ó, V é igual a lambda vezes F. Bom,
Antes a onda estava se propagando no ar. Aqui continua se propagando no ar. A velocidade não mexeu nela. A velocidade do som ficou constante. Aí vamos na álgebra, né? Aquele negócio. Se eu diminuir o comprimento de onda, se eu diminuir para que o V continue constante, o que tem que acontecer com a frequência? Se eu diminuir o lambda, a frequência tem que aumentar. E quando eu aproximo a fonte de som de mim, então, a frequência que eu vou perceber, ela vai ser maior do que a frequência produzida pela fonte mesmo. Que ó, a sensação que eu tenho é que a frequência aumenta. Aí a gente estudou nas últimas aulas, as qualidades do som. Uma delas é o que eu chamo de altura. Quanto mais alta a frequência, botei o celularzinho lá na caixa de som, botei um gerador de frequência, e a frequência autona, você escutou, até incomodou o ouvido, porque a frequência alta, ela é aguda, fininha. Então, quando eu estou aproximando, diminuiu o comprimento de onda, aumentou a frequência, e esse rapaz aqui vai escutar um som mais agudo. Não, professor. É isso mesmo, olha lá, ó. Quando o carro tá vindo, o som mais agudo. Agora, pensa, em vez de pensar nesse rapazinho aqui, ó, pensa no outro rapazinho, do outro lado. A fonte não está se aproximando dele, ela está se afastando. E observa no desenho o que está acontecendo. O comprimento de onda, galera, em vez de se encurtar, ele está se aumentando. E se o comprimento de onda aumenta, vamos seguir a mesma lógica da álgebra aqui, ó. Bom, você me diz que quando o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta para que a velocidade siga constante. No caso, se o comprimento de onda, em vez de diminuir, aumentar, o que tem que acontecer com essa frequência para que isso fique constante? Tem que diminuir. Resumo, esse cara aqui vai ter a sensação de um som, uma frequência um pouco mais baixa, ou às vezes muito mais baixa. Beleza, se a frequência está mais baixa, som com frequência mais baixa é um som o quê? Grave. Então ele vai escutar o som mais grosso, mais grave. Esse aqui, pasmem, escuta um som mais grave. Saca só, galera, então, o carro tá vindo, se aproximando. Passou de você, começa a se afastar, o som vai ficar grave. Ó. E é isso que acontece. Loucura, não? Eu quero que você perceba o seguinte, essa diminuição acontece porque, como a fonte está mexendo, a primeira onda que ela produziu é essa grandona, certo? A segunda é essa do meio, a terceira é essa pequenininha, e assim consecutivamente. De tal forma que cada onda que eu vou produzindo, ela vai se aproximando da primeira. E essa distância entre as cristas vai diminuindo, beleza? Esse é o fenômeno do efeito Doppler, observado pelo Doppler, e é isso que explica lá a mudança no barulho do carro, a mudança no som da ambulância, entre outros. Isso caiu no Enem, eu vou colocar uma questão do Enem aí na sua tela para você resolver. Você pausa o vídeo, tenta resolver sozinho e logo a gente volta aqui com a correção no quadro para você ficar por dentro. Te espero. Estamos de volta, então. Eu vou ler o enunciado que vocês acabaram da questão que vocês acabaram de fazer e a gente vai resolver ela aqui. Vamos lá. Uma ambulância A em movimento retilíneo uniforme. Essa informação já é importante. Então, tem uma ambulância em MRU. Significa que a velocidade dela é constante. Vamos lá. Aproxima-se de um observador em repouso. A sirene emite um som de frequência constante FA. Beleza, eu tenho uma ambulânciazinha. Olha meu desenho aqui perfeito. Da ambulânciazinha se aproximando do observador. Tranquilo.
e ela emite um som com uma frequência FA. O desenho, não esse, mas o desenho da questão, ilustra as frentes de onda do som. Lembra as frentes de ondas? Que são as cristas, emitidos pela ambulância. O observador possui um detetor que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda sonora detectada em função do tempo antes e depois da passagem da ambulância por ele, qual o esboço gráfico representa a frequência F0 de T detectada pelo observador. Aí nas alternativas a gente tem os seguintes gráficos. Galera, o que eu tenho que pensar é o seguinte: a ambulância, em um primeiro momento, estava se aproximando. Estudamos o efeito Doppler agora. A gente viu que quando a fonte de som, no caso a ambulância, está se aproximando, a frequência que o observador vai captar é uma frequência maior do que a frequência que está sendo produzida na verdade. Então, galera, de primeira eu já tenho que ver um gráfico que começa com uma frequência observada maior do que a frequência da ambulância. Já dá para escolher alguns melhores aqui. Agora, a questão é a seguinte: como esse movimento era retilíneo uniforme, galera, observa a letra D aqui, ó. A frequência observada, que é a do gráfico, a frequência observada, está maior do que a frequência da ambulância num primeiro momento. Olha lá, ó, ela está em cima, está maior, certinho? E ela está constante, tá vendo? Ó? Fica um pouco constante. Esse tempo que ela fica constante tem a ver com isso aqui, tá? Agora, por que ela sofre esse desvio aqui e depois fica menor que a frequência da ambulância? Pensa, a ambulância está vindo, passa pelo observador e vai embora. Como que é o som? Ó? Depois que passa pelo observador, a ambulância não mais vai estar se aproximando, ela vai estar se afastando. E quando ela está se afastando, a frequência observada vai ser uma frequência menor do que a real. E por isso o gráfico faz isso, ó. A partir do momento que a ambulância ultrapassa o observador, a frequência observada agora, ó, é menor que a frequência da ambulância que está aqui no meio. E ela volta a ficar constante porque o movimento é retilíneo, uniforme. Então, melhor alternativa D. Um abraço, galera. Até a próxima, hein? Ficamos aqui.